pessoal, bem-vindos a mais uma live do projeto Golfinho Rotador. Eu sou Cíntia Gerling, coordenadora de Educação Ambiental e Sustentabilidade do projeto Golfinho Rotador, que conta com o patrocínio oficial da Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental. E a gente faz parte também de uma rede Biomar, que são todos os projetos patrocinados pela Petrobras de conservação marinha. E essa rede é composta pelo Projeto Albatroz, Projeto Baleia Jubarte, Coral Vivo, o Golfinho Rotador, Meros do Brasil e Tamar. E hoje, em homenagem a esse dia tão importante que é o Dia Mundial dos Oceanos, a gente tem um super casal como convidado para estar compartilhando o conhecimento não só acadêmico, como também uma experiência incrível que eles têm embaixo da água, ou seja, nos oceanos do mundo todo. Então deixa eu aqui convidar esse casal maravilhoso para a gente estar começando a nossa live. Vamos esperar um pouquinho. Ah, olha aí eles. Tem que pôr o golfinho mais aqui, peraí, ó. Cadê o nosso golfinho? Ih, cortou o golfinho. Peraí que eu vou resolver isso aí. É que como divide a tela, né? Ele corta, fica... Ele dá um zoom aí, ó. Vou colocar um pouquinho para trás. Já que o golfinho Mas é mais enquanto aí. o João Paulo vai Ajuda pra ver a carinha aí dele. Pronto aí, mais bonito que eu, o golfinho. Mas ele não tem jeito, ele bate todos nós, né? Esse Stenella Longe Rostre, desse golfinho rotador. É, o bicho é lindo mesmo. João Paulo Krajewski, Roberta Bonaldo, super obrigada pela participação de vocês. E super obrigada para o pessoal também que está entrando aí. A gente está super feliz com o compromisso e a dedicação carinhosa aí que está seguindo nossa live. Antes da gente começar com umas perguntinhas para esse casal incrível, só dando uma retrospectiva, né, com relação ao Dia Mundial dos Oceanos, que é comemorado 8 de junho, né? Por isso vocês foram os convidados nobres da nossa live. Que chique. Por toda essa atuação aí que vocês vêm há muitos anos, há muitas décadas, né, embaixo d'água, não só filmando, como também estudando. Mas esse dia foi criado pela ONU, né, em 1992, na Eco 92, aqui no Rio de Janeiro, Brasil, né? E depois, em 2012, de novo, numa Assembleia Geral da ONU, foram estipulados alguns objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Exatamente para estar encarando todos esses desafios ambientais, econômicos e sociais. E um dos objetivos do desenvolvimento sustentável é o objetivo 14, que é a vida na água, né? Que exatamente está querendo essa cooperação científica entre todos os países, como a gente deve, então, ter uma gestão mais sustentável dos recursos marinhos, dos recursos pesqueiros, porque a gente sabe o papel importante dos oceanos, todos os serviços, né, ambientais que os oceanos prestam para a humanidade, desde farmácia, remédio, transporte, alimento, é uma coisa incrível. E para isso a gente precisa ter os oceanos saudáveis, senão é um colapso, né, socioeconômico, ambiental para todos nós, para toda a humanidade. Então, hoje eu vou dar uma de Faustão. Só que a letra tá muito bonita. A gente vai se sentir em casa. Eu acho que vão se sentir saudades do quadro de vocês no Domingão Aventura. Então, eu vou tentar ser Faustão hoje com o papelzinho, fazendo as minhas anotações para você. Vamos lá, então. Ah, ótimo. E a primeira pergunta que eu tenho para vocês, contem um pouquinho para a gente da passagem de vocês por Noronha, né? Porque vocês já são parceiros do projeto Golfinho Rotadora há décadas, né?
E vocês tiveram uma formação acadêmica, eu sei, junto à Biodiversidade Marinha de Noronha. Então, contem pra gente um pouquinho sobre isso. Na verdade, desde a primeira viagem, né, Baixinha? É uma curiosidade, Cíntia. A nossa primeira viagem juntos como casal foi para Fernando de Noronha. Há 20 anos atrás. 21 anos já tem. Ótimo. Mas foi como turista, né? Eu já mergulhava alguns anos atrás. Aí eu conheci a Roberta na Unicamp, a gente estava fazendo biologia. E, vamos fazer uma viagem, vamos mergulhar e tal. E Fernando de Noronha era o sonho, né? Uhum. E aí foi em 99, foi a primeira viagem que a gente fez para Fernando de Noronha. E fomos em julho aí, mergulhamos. A Roberta aprendeu a mergulhar em Noronha. Foi a viagem que eu fiz o meu curso de mergulho na época. Tirei minha primeira carteirinha. Mas foi curioso. Para aprender a mergulhar, hein, Roberta? Pois é. O João Paulo falava, onde é que eu vou te levar para mergulhar depois dessa? Eu aprendi a mergulhar, nada contra, lugar lindo também, que foi no litoral de São Paulo, mas no dia que eu aprendi a mergulhar, a água não estava tão boa, dava para ver acho que 1 metro embaixo d'água. E o dela dava para ver uns 30, aí foi covardia. Mas a gente saiu de Noronha, né, a hora que o avião vai embora, assim, você vê aquela ilha ficando pequenininha, né, a gente ficou meio até com o olho cheio d'água, assim, falou, nossa, não acredito que eu tô indo embora. E eu falei para o Roberto, falei, eu não sei, eu vou fazer de tudo para voltar, espero que a gente volte um dia para Noronha. Eu lembro que o João falou assim, essa vai ser a primeira de muitas viagens para Fernando de Noronha. E foi, né? Daí a gente fez mestrado em Noronha, nós dois. Roberto estudando os peixes papagaios, né? Que são lindos aí em Noronha, tem bastante. Os budiões. E depois a Roberta fez o doutorado inteiro dela na Austrália, eu fiz em Fernando de Noronha, na Unicamp, né? Uma parte em Noronha e um pedacinho dele na Austrália. Mas a partir do mestrado, né, o querido professor Ivan Sazima, que era nosso orientador, já estava com apoio aí do projeto Golfinho Rotador. Naquela época, a gente nem te conhecia ainda, né? Você, não sei quanto tempo você entrou no projeto, mas a gente já estava indo a Noronha e você não estava lá, né? Ainda não. Eu fui para lá em 2008, morar lá. Então, e eu sei que vocês estiveram lá antes disso. Antes disso. A nossa primeira viagem do mestrado, se eu não me engano, foi 2002 ou 2003, para coletar os dados. Então... Naquela época era bem diferente, né? Noronha e até a gente fazia muito mergulho de praia, né? Que lá é incrível para fazer isso, mas também contava sempre com o apoio do Projeto Golfinho, apesar da gente não ter começado na ilha estudando golfinho, mas eram os peixes, mas o projeto dava todo o apoio logístico para a gente. O professor Ivan estava publicando os artigos científicos, né, com o grande José Martins, e na época eles estavam mergulhando bastante com os golfinhos, fazendo descobertas novas, né, inclusive interações com peixes, e a gente estava nos peixinhos, mas sempre com o apoio do projeto Golfinho. Foi bem legal, fomos, sei lá, umas 10 vezes para Noronha para estudos, depois voltamos por outros motivos, vários, né. E a experiência de vocês, além de Noronha, então, assim, pelos oceanos do mundo, né? Porque vocês continuaram nessa formação acadêmica, depois vocês têm o doutorado, pós-doc, em vários lugares do mundo. Contem um pouquinho para nós essa experiência, além do Oceano Atlântico. Eu vou pedir para a Robertinha contar, fora as férias e coisas assim, mas eu vou pedir para ela contar, foi ela que puxou o barco, porque ela foi para a Austrália e me levou, então eu fui atrás dela. Conta um pouquinho do que você aprontou aí, que você me levou para o mundo inteiro. Não, como o João falou, né? A gente fez a coleta de dados do nosso mestrado em Noronha e depois eu fui fazer doutorado na Austrália, na Grande Barreira de Corais. E fiz minha pesquisa nos Recifes lá, mas além, né, dessa experiência incrível de ter trabalhado na Austrália, assim, a gente aproveitou que estava do outro lado do mundo para viajar também pela Indonésia, pela Malásia, outras regiões muito ricas em recifes de coral, em peixes, em mamíferos marinhos também. Mas como estudo também, a Roberta teve bolsa lá do Museu Australiano e tinha uma estação de pesquisa que tinha que ficar quantos dias por ano lá? Eu não lembro, mas era mais de 100 dias, assim, era obrigatório, você tem que passar mais de 100 dias por ano nos recifes da Grande Barreira. E aí o João Paulo ia várias vezes. Ia como voluntário dela, de assistente, só recebendo ordens.
Secretário especial da Roberta. Secretário submarino. Ela estava fazendo uns trabalhos, né, acompanhando o crescimento de corais, que os peixes papagaios que tem muito na Austrália, em Noronha tem bastante também. Eles comem os corais e as algas, né, que crescem em cima do Recife, abrem uns buracos. E ela estava fazendo um estudo que tinha que acompanhar a mudança que acontecia nessas mordidas. Então eu ia com a minha câmerazinha lá e ela só tira foto daqui e dali. E aí às vezes quando terminava o campo, às vezes sobrava 1, 2 horas de luz ainda, o João Paulo falava assim, posso pular na água para tirar umas fotos? Falei, vamos lá tirar umas fotos. Aí a gente aproveitava para tirar foto dos bichos que encontrava, dos recifes que são lindos lá. E esse foi o começo assim da nossa experiência internacional, mas depois disso também que a gente começou a gravar para o Domingão Aventura e também para outros documentários, aí a gente aumentou ainda mais essa experiência no exterior. Não, e depois ainda, a Roberta foi para os Estados Unidos fazer um pós-doc e lá no Georgia Institute of Technology. Também morou nas Ilhas Fiji, trabalhou com as comunidades locais. Há um pouco também do que você faz em Noronha, de educação ambiental, todo esse trabalho que é super importante, né? Eu fiquei 9 meses nas Ilhas Fiji, Cíntia. Então foi uma experiência muito rica, porque eu morava na vila mesmo com os locais. Então teve toda, né, uma vivência nova em termos de cultura. E fora isso, passava o dia inteiro mergulhando, trabalhando nos recifes, comparando os recifes dentro e fora de áreas protegidas e também conversando com as comunidades locais para tentar, né, perceber, na verdade, ver se eles percebiam alguma mudança nos recifes desde que a proteção tinha começado. Então foi uma experiência bem, bem rica mesmo. Essa questão que você falou, né, da educação ambiental é uma ferramenta muito importante, né? Vocês conhecem o nosso trabalho lá em Fernando de Noronha, né, com a escola, com os visitantes e com todos os empresários locais, assim como é uma tendência da Rede Biomar sempre estar fazendo educação ambiental e é cada vez mais uma ferramenta poderosa para a gente estar ajudando nessa questão da conservação marinha, né? Porque sem a educação ambiental, a sensibilização das pessoas, até porque elas podem, principalmente a comunidade local, eles têm o conhecimento do antes e do depois de tudo, né? E eles são uma fonte de informação riquíssima e super segura, porque eles têm todo esse histórico de como estava e como está agora nesse momento, muitas vezes com o turismo, né, ou com alguma atividade antrópica que possa estar piorando ou melhorando a condição, né, da saúde do oceano, porque a gente sempre acha que está piorando, mas nem sempre, né? Às vezes a interferência humana é positiva também, né? Não, Cíntia, é bem o que você falou. Uma coisa que mais me impressionou, quando eu fui trabalhar em Fiji, as reservas onde eu estudei, elas já existiam fazia acho que 8 anos, se eu não me engano. E era muito diferente. A saúde dos recifes e a quantidade de peixes dentro e fora das reservas. E eu falei assim, mas será que será que a parte onde é preservado já não era melhor? E um dia, eu conversando com o pessoal da vila, eu perguntei, eu falei assim, como é que era a região preservada? Eles falaram, não tinha mais nada de coral, era tudo quebrado. Eu falei, é como a área que é aberta, que não é protegida. Eles falaram, não, era muito pior. Então, graças a eles, a gente tinha uma noção, né, de como é que foi o histórico dessas regiões. E é muito legal, assim, Cíntia, que a gente visitou várias ilhas do Pacífico para estudos, eu como voluntário também, e também visitando, né? E a gente, como biólogo, mesmo quando a gente visita um lugar como turista, a gente tem essa curiosidade de biólogo e vai atrás perguntar para as pessoas, curiosidades da vida marinha local, como é que era, o que está bom, o que está ruim, segundo eles, né? E várias vilas do Pacífico, mesmo com aqueles recifes de corais muito ricos na frente, vários lugares eles percebiam sozinhos que eles tinham que conservar o ambiente ali, onde eles pescavam na frente da casa deles, porque eles sabiam que estava acabando. Eles sabiam, olha, a gente tem um impacto, a gente pescando aqui, todo dia andando sobre os corais, eles usam diversos métodos lá, desde vara de pescar, arpão, até redes que eles fazem com coqueiro, com folha de coqueiro e tal, né? Então é muito bonito você ver, as pessoas elas chegam para um cientista e falam, olha, eu sei que a gente precisa conservar, eu sei que a gente precisa pedir para parar de pescar, mas vocês têm a ciência, né? O quanto precisa, o tamanho da área, esse tipo de coisa. Então foi muito legal interagir com essas pessoas
E mesmo eles vivendo na frente do Recife de Coral, era muito incrível ver a importância do trabalho de novo de educação ambiental, que as crianças que moravam assim, o pé na areia, a casa delas terminava na praia. Elas não conheciam os bichos do Recife, sobre a biologia, ou sobre se o bicho fazia mal, não, nem todas elas, né? Claro que eles têm um conhecimento que tem que respeitar muito, principalmente o pessoal que trabalha com pesca, né? Mas a gente lembra uma vez, a gente viu uma criança pegando um pepino do mar, assim, e achou que mordia, que tinha, sabe? E aí as pessoas que trabalhavam lá com educação ambiental mostravam, não, esse bicho, ele não morde, ele é importante para isso, ele tira o sedimento, e limpa o sedimento, e defeca esse sedimento, ele vira, né? É importante nesse ciclo. Então é muito legal você ver que, às vezes a gente dá por garantido, né, que quem mora em Fernando de Noronha é uma ilha, né? Cercado de mar, não tem para onde ir muito, né? Mas as pessoas, se não tem as pessoas ali que estudam, passando conhecimento, não é só porque elas estão morando ali que elas já vão saber tudo do mar, né? É muito importante passar essa informação que se conquista aí observando, fazendo estudos no mar. E era muito bonito porque, pela minha sorte, né, o João estava na minha equipe, então ele ia quando podia também, que ele trabalhava no Brasil, passava 1, 2 meses comigo em Fiji e tirava fotos, fazia vídeos e eu apresentava uma vez por mês. Eu ia na vila e fazia uma palestra para as crianças e uma palestra para os adultos lá. E eles, assim, ficavam encantados e ficavam muito orgulhosos também, porque eles que faziam toda a vigilância dos recifes. Então eles falavam, nossa, o Recife tá bonito assim. Os peixes, então, eles piravam, né? Com as cores, com os tamanhos. Eles ficavam encantados e você via que era um orgulho mesmo. Olha o que eu estou ajudando a manter no mar. Eles ficavam muito felizes. Eles ficavam mesmo super empolgados, assim. Viam a foto, né? A gente fez umas fotos de corais e escreveu embaixo os corais gigantes. Lembra até o nome da vila, Namanda. E eles ficavam orgulhosíssimos. A gente deu de presente, mostrava para todo mundo, olha o que tem aqui, né? Porque muitas vezes eles não têm acesso, né? Mesmo estando morando ali, não vão mergulhar, né? Então é bem legal. Às vezes nadam, mas não tem equipamento de mergulho, nem máscara às vezes para poder nadar, então eles ficavam encantados. É muito bonito ver isso. Não, com certeza. Essa saída de campo, a gente já percebeu também isso em Noronha com os nossos trabalhos, né? Que uma coisa é você estar lá na aula teórica dentro da sala de aula, mas a outra coisa é quando você sai e faz, né, como a gente já fez com vocês, né, nas filmagens dos nossos vídeos institucionais, né, que a gente leva as crianças, principalmente as crianças a gente sensibiliza de uma forma, né? É muito fácil, inclusive. Você leva, eles se empolgam, eles perguntam um monte de coisa. Já o adulto tem que ser uma outra linguagem, né? Ele tem que entender o valor econômico daquilo, né? Mas tudo bem, é porque adulto tem que pagar conta, então ele tem que ver. Mas é bonito ver, assim, eu lembro quando a gente fez uma saída com as crianças, né? Aquele projeto que vocês fazem com a Escola Arquipélago, e a criançada fica eufórica para ver os golfinhos, né? Eles todos bonitinhos, de coletinho. Eu lembro que era a criançada, acho que de 7, 8 anos, tudo sem dente, caindo, trocando os dentinhos. Banguelinha. E não paravam de sorrir, né? Quando viram os golfinhos ali na frente do porto. É super bonito. E eu lembro até hoje, tinha uma criança, eles estavam no conjunto, todo mundo ali, e alguma criança estava comendo alguma coisa, bateu um vento e voou um plástico no mar. E todo mundo, ai meu Deus, a tartaruga vai comer e vai morrer. Aí o moleque, começou a chorar, aí a professora foi lá e tirou o plástico. Mas foi uma comoção. Foi uma comoção, mas foi bonitinho, porque a criança você pega fácil. O adulto, se você tiver o jeitinho também, além de pagar a conta, eu já vi adulto chorar quando vê imagem de golfinho. É legal ver isso, né? Eu acho que tem que fazer as pessoas voltarem a ser criança para ver essa beleza. Imagina o mar de Noronha sem golfinho. Não tem graça nenhuma, né? Você estraga a ilha, né? O golfinho é quase parte da ilha ali, como são os outros animais. Mas é bonito. Quando as pessoas estão do lado, têm acesso, seja diretamente lá ou por belas imagens, especialmente com informação, não tem ser humano que não pare para olhar essa natureza. Até porque quando a gente está perto da natureza, a gente se sente muito melhor, né? Quem não prefere estar ali perto do mar, perto da montanha, do que estar no meio do asfalto, no meio do trânsito, respirando fumaça, né? Muito difícil. Tudo bem, tem gente que ama também cidade, mas também gosta de escapar final de semana, ir para a praia, para a montanha, né? O pessoal mora na cidade, mas enfeita a casa
o pessoal mora na cidade, mas enfeita a casa só com foto e quadro de natureza, né? É por aí. Exatamente. E desses lugares maravilhosos que vocês já visitaram, vocês poderiam assim dizer qual local assim mais preservado na questão marinha vocês já visitaram aí, seja filmando ou estudando? Eu sei que é difícil, né, a Fácil não é, gente né? dizer É, em qual dos nossos oceanos do planeta, talvez vocês viram assim, os corais mais saudáveis, maior quantidade de peixe, as pessoas também mais envolvidas, né, na preocupação da conservação. Qual local assim que vocês diriam que é uma referência assim para vocês em todos os sentidos? conta você primeiro, depois eu conto. Olha, Cíntia, um dos lugares que me impressionou bastante foi a própria Austrália, onde eu morei 4 anos, apesar de agora, né, tá sofrendo com essas mudanças globais, mas eles têm um manejo muito bem feito dos recifes de corais. Então, eles têm um órgão, né, governamental responsável pelo gerenciamento das atividades na Grande Barreira, que é o Great Barrier Reef Marine Park Authority, e eles fazem um manejo falando assim, esse recife aqui é só para pesquisa, esse daqui pode pescar, esse daqui só pode passar por barco, de barco por perto. Então, apesar de ser, né, um país desenvolvido, eles têm que dói falar nisso, porque hoje a gente sabe que a barreira sofreu com esse branqueamento gigante por conta do aquecimento global. Mas em termos, né, de consciência e de manejo, era um país que me impressionou muito nos tempos que eu morei lá. E uma coisa que me chamou a atenção também é que eles tinham um diálogo muito bom entre a parte acadêmica, os pesquisadores, as pessoas que estavam dentro das universidades e o governo também. Então, diretamente, assim, tinha um diálogo muito, muito fácil entre um órgão e o outro. E isso é fundamental, né? O conhecimento chegava muito rápido para os gestores, para as pessoas que estavam Sim. tomando decisão lá. Eu Não, ia com falar certeza. Austrália. Essa iniciativa público-privado, envolvimento da comunidade, tudo isso colabora, né? Porque a gente não pode nunca pôr a culpa em um ou culpa outro, ou todo mundo participa e né, essa atuação em rede, né? E atuação de vários, ou não funciona, né? Exato. Eu ia até falar, usar a Austrália como exemplo, a gente mergulhou em lugares incríveis, lá muito preservados e que tinha toda essa, como a Roberta falou, essa divisão de áreas, né? O que podia, o que não podia, as pessoas respeitavam, tinha fiscalização. Mas também tem um lado assustador, que é o fato de que você está na Austrália, que é um país de primeiro mundo, que tem uma população, o país inteiro, que é quase do tamanho do Brasil, mas tem 20 e poucos milhões de habitantes, o país inteiro. Então tem pouca gente. Esses recifes que a gente visitava, né, eles eram longe da costa, davam 3 horas de barco. Então não é de fácil acesso. Então era a receita perfeita para uma proteção, né? Só que o que aconteceu? O pessoal acho que está ouvindo direto, quem é mais gosta de mar, né, ouve sempre. Os recifes da Austrália sofreram imensamente nos últimos, principalmente 10, 12 anos, né? Teve branqueamento de coral, ciclone, aí teve outro branqueamento, o ano passado acho que teve outro. Começou a morrer coral, a barreira inteira começou a morrer. Então, um lugar super protegido, com boas ações locais, que sofreu por quê? Por causa de ações globais. Aquecimento global, a água extremamente quente lá branqueou e matou os corais. Tem uma inversão de corrente, se eu não me engano, também, que sai lá de cima da Austrália, naquele chifrinho, o Golfo da Carpentaria, e desce, já aconteceu isso. Então, isso mesmo com as ações locais, que são importantíssimas, elas também hoje vão garantir, espero, que os corais consigam se recuperar, mas se a gente não tomar conta dessas ações globais, que é redução de gases estufa, tudo isso que a gente está cansado de falar, né? A questão do plástico. Plástico e tal, não vai funcionar. Então são as duas ações muito importantes, projetos, ações diretas locais, como vocês fazem em Fernando de Noronha, e essa mensagem maior que o mundo inteiro tem que ouvir, né? E a gente teve o privilégio de ver também essa privada em prol de oceanos,
na Austrália, Opa. na Indonésia, né? A Indonésia também é um lugar que hoje vive muito de turismo e tem os recifes de corais mais diversos do mundo. Ilha Salomão, onde a gente foi, assim, foi um mergulho de cair o queixo, né? Mas sempre com esses mil problemas ali, locais, né? Que tem pessoas trabalhando, mas sujeitas a essas ações globais que assustam, né? Sim, e a gente está tendo no momento, agora 2020, né, um branqueamento novamente dos corais, bem assustador. Infelizmente, com a pandemia, a gente não está podendo monitorar lá em Fernando de Noronha, mas algumas saídas de barco que o ICMBio chegou a fazer, eles viram, né, assim, um branqueamento gigantesco. E a gente não vê a hora de poder voltar a fazer monitoramento. A gente é parceiro do pessoal do Reef Check, a Bia Padovani, né? Que faz lá em Fernando de Noronha para avaliar, porque também não é porque branqueou que morreu, né? Ele está ali numa fase delicada, frágil, né? E aí é que tem que monitorar mesmo. Mas, assim, foi uma coisa mundial que estão comparando o branqueamento de 2010, que foi bem grave, né? Sim. A gente tá até curioso, acho que até tinha gente perguntando e tal sobre o branqueamento de corais. Até acho que a gente, só para deixar claro para a galera, depois a gente vai responder umas perguntas, né, Cintia? Acho que é o plano, né? Para o pessoal, Sim. às vezes a gente fica no papo aqui, eu tô vendo um monte de pergunta passar, eu me sinto mal de não falar para a galera que a gente vai responder. Mas a gente fez junto com o pessoal de Olho nos Corais, né, do Guilherme Longo, que é um professor lá da Federal do Rio Grande do Norte. Ele alertou a gente sobre esse branqueamento no Nordeste e ele também é uma das pessoas que trabalha em Noronha, mas não está podendo por causa da pandemia. Mas é interessante saber que vocês estão com essa informação lá. Infelizmente está branqueando. Espero que volte, né? Vamos ver, torcer. Em geral, não. E aí vem de novo a importância, né, da ONU ter lançado a década dos oceanos, de 21 a 30, né? E é exatamente essa cooperação técnico-científica entre os países estarem monitorando, trocando informação para ver essa questão do global, né? Porque a gente tem que agir local e pensar global sempre, né? Sim. E é importante essa troca de informação, até porque você também só consegue fazer educação ambiental com base em conhecimento, né? Óbvio que você adapta a linguagem para um empresário, para uma criança, né? De um jovem de várias formas, mas você precisa desse conhecimento, do apoio, né, dos pesquisadores, para que a gente possa falar sobre verdades, né? Não enganar ninguém sobre, né, a condição marinha, né? Com certeza. Sim. E dos trabalhos que vocês fizeram com o projeto Golfinho Rotador lá em Noronha, porque, né, vocês fizeram vídeos institucionais para a gente maravilhosos, filmagens para o Parque Nacional Marinho também, e vocês levaram a BBC já para Noronha filmar os golfinhos, e, enfim. E também tem a tua série Vida no Azul, né? Que estreou no Animal Planet. Conta um pouco aí, abre o jogo, né, casal? Não vamos esconder o tesouro aí, a riqueza de vocês. Tem muito tesouro em Noronha, né? A gente não teve como não deixar de fazer coisas lá. Mas a nossa história em Noronha com documentário, aliás, Noronha é responsável por me iniciar em documentários de natureza, né? Verdade. Em 2004, quando a gente estava fazendo o mestrado, orientado aí para o professor Ivan, com apoio do Projeto Golfinho, a gente estava estudando interações entre peixes, né? E eu estava, na época, filmando para coleta de dados. É uma coisa que a gente usa muito, vocês usam também, né? Filma os golfinhos, filma os bichos. Depois a gente assiste, dá para identificar o bicho. No nosso caso, a gente estava vendo como que os peixes interagiam, mudanças de cores, um peixe sinalizando para o outro, né? E a equipe da IPTV Campinas, que é a afiliada da Rede Globo, faz um programa muito legal até hoje que chama Terra da Gente. E eles queriam fazer um em Fernando de Noronha. As imagens subaquáticas que eu fiz, que era para estudos, né, de pesquisa, e a gente usa isso para divulgar o trabalho na época. Então foi a primeira vez que eu vi uma imagem minha de filme na TV, né? E depois a gente fez um Globo Repórter em Noronha, também de golfinhos a peixes e tartarugas. Depois a gente fez o Planeta Azul 2 da BBC, o Blue Planet 2, que foi nas poças de maré, lá que tem aquela maré que sai fora d'água.
teve um projeto para a National Geographic que a gente filmou anos atrás também, o comportamento dos golfinhos, né? E daí culminou, um que inesquecível foi, agora o Projeto Golfinho está fazendo 30 anos, o Projeto Golfinho Rotador, né? No vídeo de 25 anos, a gente fez uma campanha, uma coleta de filmes, né, das atividades de vocês e também para pesquisa dos golfinhos, que foi incrível, né? A gente teve a oportunidade de filmar embaixo d'água os golfinhos, fora d'água. E esse vídeo acho que está no Instagram, no Vimeo e YouTube de vocês, né? E a gente pegou cenas incríveis, os golfinhos, tem até golfinho mamando, né? Golfinhos saltando, brincando com alga. E foi muito legal, porque até então eu tinha muita interação com a parte de pesquisa de vocês, né? E claro que foi incrível ver os bichos embaixo d'água, tudo. Mas foi a primeira vez que eu acompanhei todas as outras atividades que eu nem sabia muito, né? Mas desde a educação ambiental, a parte com os empresários da ilha. Então foi muito legal, foi uma visão bem né? completa. O maracatu, né? Também. Sim, maracatu e palestras, e teve muita coisa. Está tudo no filme lá, registrado. Sei que vocês continuaram fazendo muito, que já tem, logo vai ter mais imagens aí dos 30 anos. Mas daqui a pouco sai o nosso vídeo de 30 anos e a gente precisa da mãozinha de vocês para ele ficar mais bonito. Oh, maravilha! Sempre às ordens. Mas, então, e daí, né, a gente, várias viagens para Noronha, desde essas pesquisas, coletamos vários vídeos e a gente resolveu conversar e fazer uma série chamada Vida no Azul. Que é linda demais. 12 episódios, a gente fez uma loucura aí. Mas tem tudo, a gente conta uma história assim ao longo dos 12 episódios, né? E muito pelas pesquisas que a Roberta fez, por tudo que ela me levou para conhecer no mar aí. Mas os golfinhos entram ali um pouquinho, então tem um pouco de tudo, né? Quer contar um pouco da série? Conta você. Eu falo muito. Não, pode falar. Não, os golfinhos estão no episódio 10 e como o João Paulo estava falando, Noronha é muito especial porque a gente tem a oportunidade de ver esses grupos que visitam Noronha com muita frequência, né, Cíntia? Isso é muito raro, né? É um bicho oceânico, então é difícil você ir para um lugar onde é praticamente garantido que vai encontrar o golfinho rotador. E Noronha é incrível para isso. Você tá na praia, vê os bichos saltando, aquelas acrobacias maravilhosas. E a gente conseguiu reportar isso, tanto para o vídeo do golfinho, dos 25 anos, quanto para o... Acho que tá no episódio 10 do Vida no Azul. Do Vida no Azul tá no episódio... Porque a gente fez, né, da época que a gente fez os 25 anos do Projeto Golfinho Rotador, e com todos os arquivos que vocês tinham, que eu tinha, a gente montou um filme de 45 minutos, né, sobre os golfinhos, que desenvolve um pouco mais o comportamento dos bichos, né, imagens de drone, do acasalamento, de tudo. Legal que mostra o que eles estão fazendo em Fernando de Noronha, né? Que é um bicho tão oceânico. A gente já viu o golfinho rotador, né? Que a gente falar espécie, eu nem sei agora se já dividiram em mais de uma espécie, né? Porque ele é circuntropical, né? Ocorre em todos os oceanos em regiões tropicais. Mas tem diferenças, né? Eu conheci bem o bicho de Noronha. A gente viu a primeira vez em Niue, uma ilha do Pacífico. E o rotador parece o de Noronha, mas é bem pequenininho. Ele é menorzinho que o de Noronha. 30% Na Indonésia, eles são menorzinhos. Aquela dica que vocês nos deram, né, para ir mergulhar em Raja Ampat, naquele lugar feio demais, né? Vamos combinar. E a gente viu os golfinhos rotadores lá e eles são bem menorzinhos que os de Noronha. Parece um filhotinho do de Noronha. Parece um filhotinho. A gente viu lá, vimos na Austrália, mas assim, o bicho passa em mar aberto, rápido. Noronha, né, é um espetáculo você poder ter quase todos os dias do ano observar. E aí essa curiosidade, né? Por que esses golfinhos que vivem em mar aberto, teoricamente não precisam de uma ilha, por que eles vão quase todo dia para Noronha, né? E é muito bonito você poder registrar isso num vídeo, de acasalamento, cuidar do filhote, dormindo, né? O golfinho dormindo, aquele descanso. Por isso que é importante respeitar também o espaço dos golfinhos na ilha. Mas a gente fez um filme só sobre os golfinhos que passou no Animal Planet. Mas essa série que a gente fez agora, ela conta uma história dos mares. Assim, até
sinto honrado de poder falar isso no espaço de vocês, ainda mais hoje, nesse dia tão importante. Mas a gente fala como que se formam os recifes, que são aqueles oásis no meio do oceano, onde aglomeram a vida marinha, como que os animais chegam lá, como que eles interagem, animais que vagam, como o golfinho rotador, pelo oceano, uma vasta área dos oceanos, como cada população pode ter uma cultura diferente. Então, de cetáceos, né, de golfinhos e baleias, a gente filmou golfinho rotador, filmamos orcas embaixo d'água também na Noruega, filmamos baleias jubartes, né? Esses bichos são incríveis, muito inteligentes e como eles ocupam uma área muito grande, eles acabam desenvolvendo culturas, né, populações específicas que têm um comportamento diferente em cada região. Acho que é uma riqueza extra desses grandes viajantes do mar aí. Sim. E o que eu acho legal, um grande diferencial dos documentários de vocês para outros documentários de natureza, é que como vocês têm a propriedade do conhecimento, vocês estudaram muito, se aprofundaram, né? Então, o conteúdo que vocês apresentam, além das belas imagens, isso faz toda a diferença, acredito eu, né? Para quem está assistindo, conhecer mais e valorizar mais exatamente essa vida marinha, né? Porque a gente olha para o oceano, a maioria de nós olha aquele mar e só vê aquela lâmina d'água e tudo que tem ali embaixo, né? É uma coisa assim que o ser humano nem conhece tudo que está lá embaixo, né? Como é que vocês ficamos veem super esse honrados. trabalho? Obrigado pelo comentário. Obrigada. Mas é real, assim. Isso é importante da gente estudar, conhecer as coisas, né? Porque aí você dá um conteúdo. Não precisa ser falar para cientista, né? Porque vocês estão trabalhando aí com pessoas de todos os níveis e pessoas que não necessariamente são biólogos marinhos, oceanógrafos, né? E aí, essa pergunta, como é que vocês, então, enxergam o trabalho de vocês como documentaristas, né? Para sensibilizar exatamente o público, em geral, para a conservação marinha. Até porque o quadro de vocês no Domingão Aventura, né, aos domingos, no Faustão, vocês atingem um público, um número gigantesco, né? É um dos maiores, assim, em audiência, eu diria. E como é que vocês veem isso? Vocês acham que tem êxito? Como é que é? A Robertinha tem uma história interessante. Não é de mar, mas é uma história curiosa para contar dos gambazinhos, né? Conta que é legal. Essa história é uma história bem direta, assim, de efeito de uma imagem em conservação. Eu fiquei muito feliz, Cíntia, porque assim, eu sou apaixonada pela vida acadêmica. Tanto é que eu fiz mestrado, doutorado, depois fiz 2 pós-docs, sou bem CDF. Eu sei. E eu fiquei muito tempo entre essa, né, de ficar na vida acadêmica ou fazer divulgação. E uma das coisas que me chamou muita atenção para ir para a parte de divulgação foi justamente ter essa vitrine, né, essa oportunidade de falar diretamente com um público maior e mais diversificado. E teve uma matéria que a gente gravou ano passado sobre animais peçonhentos, animais que causam acidentes no Brasil. Então, aranhas, escorpiões, cobras. Eu vi esse programa. Foi no final, no segundo semestre. E a gente mostrou que uma das coisas mais importantes para o controle dessas pragas urbanas, principalmente escorpiões, aranhas, é a gente proteger os animais nativos que são predadores dessas pragas. Então, os saruês, que chamam de gambá também, eles comem uma quantidade enorme de aranhas, escorpiões, carrapatos. A gente tem um que vive aqui em casa, a gente nunca viu um escorpião aqui em casa. E a gente conseguiu gravar um gambá de orelha branca, que é bem comum aqui no Sudeste, comendo um escorpião amarelo que já causou muitos acidentes, muitas mortes, inclusive, aqui no Brasil nos últimos anos. E o que eu recebi de mensagem das pessoas falando: nossa, eu não sabia, eu achei que esse bicho fosse fedorento e fosse um bicho, fosse um ratão sujo. Nossa, que erro, agora eu vou começar a preservar melhor, a proteger melhor esses bichos. Tinha gente postando em grupo de condomínio, né? Olha, não vamos matar esse bichinho, porque ele é importante. Então, foi o mais direto, assim, né? A gente geralmente recebe um retorno bem legal das pessoas que assistem. E, como você falou, é muita gente e gente muito variada também, né? De criança a idoso, é muito legal isso. Mas esse, acho que como tinha uma aplicação prática, o retorno foi muito grande, eu fiquei muito feliz.
E tem um Não, assim que eu também faço questão de falar, porque teve um pouco de Fernando de Noronha nele, que foi o documentário da BBC, O Planeta Azul 2, sim. o Blue Planet 2. E essa produção é uma produção foram 8 filmes, 7 filmes. É uma produção gigantesca, acho que foi um dos maiores documentários já feitos na história, né? E eu gravei com eles uma história em Fernando de Noronha, que foi nas Poças de Maré, lá de fora de Noronha, super linda, uma história incrível dos caranguejos que migram para comer uma alga e um bicho vem e ataca. Eu não vou contar tudo, porque quem não viu vale ver. E a sequência de Fernando de Noronha virou até o trailer daquele episódio, que é o episódio sobre Costa, né? Mas o documentário como um todo, ele falou tanto de conservação e do problema de plástico nos oceanos, com imagens lindíssimas de cetáceos, inclusive, né, com esse problema do plástico, nos outros filmes todos, mas ele foi conhecido, deu tanto impacto sobre o problema do lixo no mar e plástico, principalmente, que foi conhecido na Europa como o efeito Blue Planet, o efeito planeta azul. De tanta gente que começou a falar e fazer campanha para se evitar, né, parar de jogar lixo no mar. Então foi super bonito você fazer parte. Ele inclusive, o filme e a série toda ganhou prêmio de impacto, né, na vida das pessoas. E foi até a realeza inglesa, falou, mas foi no mundo inteiro. Então, muito legal você ver que, né, a gente está aí, às vezes, tão focado na natureza, passar uma história natural, um conhecimento científico, e daí chega, as pessoas se sensibilizam, enxergam um problema e começam a falar para todo mundo, né? Eu acho que esse é o poder de uma imagem bonita. Quem não pode estar lá, ver com são os nossos olhos que estão ali, a nossa maneira de filmar, a nossa maneira de montar, de contar essa história, a nossa paixão por trás, e a gente dá um empurrãozinho para as pessoas e às vezes vai longe, né? Não, com certeza. E agora, então, nessa época de pandemia, né, que a gente está mais em casa, e aí a gente está mais ainda, né, dependente de estar fazendo, estudando alguma coisa na internet, e nesses veículos todos, nas mídias, ainda bem que tem tanta coisa já publicada e de qualidade, né? Hoje você procura no site da ONU mesmo, eu estava olhando ontem o site da ONU para a década dos oceanos, e aí você encontra até um kit pedagógico, né, de cultura oceânica para os professores, por exemplo, trabalharem. Para não ser uma linguagem tão técnico-científica, e aí você ficar só conversando entre si os pesquisadores, mas na verdade a comunidade como um todo precisa ter esse conhecimento, né? Com certeza, gente... né? Acho que a não, fala, né, como você falou, o texto, ele tem que ser simples, e a gente quando faz vídeo, foto é uma outra linguagem, né? Ela vai para ela é um outro estilo, uma outra maneira de você contar uma história. Então acho que fica bem legal, né? É um texto extra visual ali. com certeza. E o golfinho foi embora aqui, ó, não sei por quê. Poxa, acho que o golfinho foi embora já, porque então acabou a bateria do computador. Eu acho que eu não liguei na energia, ele parou de passar a imagem. É que esse horário, normalmente, eles já estão indo embora, né? Só se afastando de Noronha, Ixi, né? agora já estão em mar aberto, longe já. Já está indo longe se alimentar, né? Porque para algumas pessoas que talvez não sabem, os golfinhos se aproximam de Noronha logo cedo, ao amanhecer, né? Para descansar, cuidar dos filhotes, copular e amamentar os bebês. E final do dia eles voltam, né, para o alto mar, para a profundidade, para águas mais profundas, para se alimentarem. E esse é o horário deles, né? Então eles já foram embora. Já se recolheu. Eles já se foram, né? E tem algum assim documentário, talvez que vocês mais curtam ou tenham uma lembrança assim, não sei, de um carinho mais especial de algum lugar desse mundo aí que vocês visitaram? Tem vários, viu? É difícil escolher um, né? Eu acho que para mim, assim, um dos mais especiais é o Planeta Terra, porque acho que foi o primeiro documentário mesmo grande que eu acompanhei. Então, assim, a minha lembrança mais remota de grande documentário é o Planeta Terra, mas... 2000 e... Foi lançado em 2000 e... Não, que 2000? 98, 99. Por aí. Eu tava
estava saindo do ensino médio, entrando na faculdade. Foi a primeira mega série da BBC, né? Então, nossa, eu lembro que eu assisti aquelas sequências com as aves do paraíso, da região da Papua, que são magníficas, e eu falava, como é que pode? Não é possível que existe isso. Eu acho que é um dos mais especiais, mas fora isso, né, em termos de conteúdo, tem muito, sim. Planeta Azul 2, não é porque eu trabalhei, mas o filme todo, todos os outros filmes, tenho um carinho especial, foi a primeira produção da BBC que eu trabalhei, mas o filme ficou lindo, a música é maravilhosa, né? Tanto é que eles fizeram depois o concerto do Planeta Azul, né? Que é um concerto com orquestra e as imagens no fundo. Tem o The Hunt também, A Caçada, da BBC. Que é da BBC também, que, nossa, uma produção maravilhosa. E tem umas imagens de orca caçando, de baleia azul se alimentando, que também... Você fica pensando, como é que eles gravaram isso? Nossa, mas se deixar, a gente fala que 50 documentários. É difícil escolher um só. Não é fácil, né, escolher. São muitos anos, né, que vocês estão fazendo esse trabalho e também a tecnologia hoje, né, as câmeras, as lentes e os recursos cada vez mais incrível, né, para estar filmando a natureza. Então, assim, uma coisa que não tem mais volta, inclusive, né? A gente vê as imagens lá, sei lá, quase do século passado para agora, uma coisa assim, né? E hoje, então, com esses óculos 3D, né, que você põe também, você pode ver ali né, o fundo do mar como se você estivesse mergulhando, que é uma ferramenta super legal, porque tem gente que tem, né, uma claustrofobia de pôr o snorkel, a máscara, e tem esses óculos 3D, que aí é como se você estivesse lá embaixo d'água. É maravilhoso, é maravilhoso. É maravilhoso. Sim, E só para avisar aqui o pessoal que está nos acompanhando, que se tiver tem a Lume Garcia, que é a nossa pesquisadora do projeto Golfinho Rotador, que já está tentando responder algumas coisas para vocês não ficarem sem as respostas e matar a curiosidade. Com relação a coisa mais específica do João Paulo e da Roberta, qualquer coisa vocês mandam pelo direct, né? Que o casal responde. Maravilha, vocês, a Lume já vi aqui, ó, ela está respondendo um monte de coisa, legal. Legal. Que infelizmente não dá tempo da gente estar, né, respondendo tudo, mas para não ficar sem resposta, mandem pelo direct ou do projeto Golfinho Rotador ou do João Paulo Krajewski ou a Roberta Vonaldo, né, que a gente vai ter todo carinho, assim como vocês estão tendo esse carinho de estar com a gente nesse momento, a gente também vai ter o maior carinho e estar respondendo para vocês, para não ficar aí na curiosidade das respostas. E, bom, a gente está chegando ao fim. Não sei se vocês querem passar alguma mensagem do Dia Mundial dos Oceanos aí para o pessoal que está nos assistindo. Pode começar, mulheres primeiro. João Paulo, sempre dando a voz primeiro para a Roberta. Então, quer que eu fale primeiro? Não, eu cavalheiro. Não, mas eu falo. Eu acho que não só por a gente estar no Dia Mundial dos Oceanos, também por isso, mas pelo próprio momento da pandemia, né, Cíntia? Eu acho que é uma época muito especial para a gente repensar as nossas ações no meio ambiente, como um todo, com os oceanos. Então, principalmente a questão do consumo. A gente estava vivendo uma realidade muito louca, né, de correria e de consumo exacerbado. E eu acho que agora que está todo mundo em casa, a gente está percebendo como a gente não precisa de muita coisa, né? Que a gente achava que era tão necessário antes. E muito das mudanças, muita da degradação oceânica hoje é pela questão do consumo. A questão do lixo, né, do uso excessivo de plástico, principalmente plástico descartável, que é terrível. Todo mundo fala, mas eu jogo no reciclável. Tem muito plástico que a gente nem consegue, claro, né? E então, repensar principalmente essa questão do consumo de tudo. Você falou tão bem. Eu ia falar justamente isso. Tô brincando, né? Mas é muito importante, é bem legal, porque a gente comenta aqui a mesma coisa, né? Como a gente precisa de menos.
E eu acho que outra coisa, né, que aconteceu com muita gente na pandemia, a gente vive num Brasil, país tão incrível em termos de vida selvagem, de ambientes, né, um país com a maior biodiversidade geral assim, do mundo, né? E desde as pessoas que vivem na costa, eu tenho colegas que vivem em apartamentos e estão observando aves, parando, né, dando uma desacelerada e observando, parando para ver a natureza. Então, eu acho que a gente percebeu, como a Roberta falou, que não precisa desse consumo exagerado e a gente também começou a olhar para a natureza, parar e falar, nossa, espera aí, eu não preciso viver aquele dia acelerado, correndo para lá e para cá. Sabe, alguns minutinhos aqui para ver, que seja um beija-flor que vem no teu vasinho, né? Aqui em casa a gente ainda costuma ver umas maritacas, uns papagaiozinhos que vêm nas árvores do lado. Então eu acho muito legal as pessoas parando para olhar um pouco mais para a natureza e perceber que a gente não precisa consumir tanto. Mas eu acho que é isso, a gente levar essa ideia, vamos olhar para o mar um pouco mais, tentar descobrir o que tem lá, mas também maneiras que a gente pode se aproximar do mar sem agredi-lo tanto como a gente está fazendo, até porque a água esconde tudo que acontece embaixo dela, né, para muita gente. Então, só acho que com um olho mais treinado, com ciência, com esse conhecimento que organizações como vocês estão fazendo, trazem para as pessoas o que realmente está acontecendo lá. Então, eu acho que hoje, seja nessa pandemia, como você falou, online, ou quem está perto do mar, assim, se inteirar um pouco mais do que realmente está acontecendo no mar, e repensar esse exagero de consumo. Não custa, né? O mar merece. Com certeza. A conectividade, né, dos oceanos é uma coisa incrível. A gente cita sempre o exemplo de Fernando de Noronha ali no Mar de Fora, né, que aí é quase só Parque Nacional Marinho, Mar de Fora. E aí a gente faz muitas vezes aqueles clean-up day, mesmo fora do dia mesmo, do clean-up day, que a gente vai, se junta, começa a retirar os resíduos. E ali do Mar de Fora que vem as correntes, né, da África, não que o lixo foi necessariamente jogado da África, não, pode ser de navios e coisas que passam ali, né? Não vamos pôr a culpa no africano de jeito nenhum, mas a gente vai encontrar lixo de 20 e tantos tipos de países, né? Com ele a gente pega as etiquetazinhas, tem coisa escrita em chinês, coisa escrita em indiano, tem coisa escrita em inglês, em alemão, assim, lixo do mundo todo, né? Então, é aquela coisa, é um planeta só, né? E o que a gente puder realmente minimizar, aí vem a questão do consumo, né? Eu acho que realmente nesse momento de pandemia a gente viu como a gente não precisa de tanta coisa, né? E a natureza, nesse momento, ela teve até... para ela foi muito importante porque ela, como ela é resiliente, né? Nesse momento ela está conseguindo se regenerar um pouco com todos esses impactos tão intensos, né? Do nosso consumo, produção, descarte, é uma coisa maluca, né? Então, não existe tudo jogar tem limite, fora, né? Cíntia? Tudo vai para algum lugar no planeta, né? Esse negócio de já vou jogar fora, para algum lugar vai. É como dizem, não tem fora, só tem dentro, porque o planeta não tem fora, tem dentro só. Eu acho que assim, a gente precisa, todo ser humano consome de tudo, né? De energia, a bens materiais a consumo, combustíveis, o que for. A gente só precisa pensar melhor a maneira de utilizar tudo isso, né? A tecnologia, cada vez melhorar o nosso aproveitamento de tudo. Sim. Mas eu acho que cabe muito também essa parar e todo mundo pensar e descobrir o que está acontecendo nos mares, acompanhar projetos, né? Parar um pouquinho para buscar informações de educação ambiental. Tanta gente, como você listou aí, um monte de várias organizações trabalhando com isso. Sim. Eu acho que é hora para a gente se informar. Informação é a melhor arma para tudo, né? E o oceano aí eu vou até mostrar aqui que no nosso site do Golfinho Rotador, a Lume pode pôr, a gente está falando tanto de conhecimento, a gente tem várias publicações que são gratuitas, as pessoas podem download, tem desde gibi para criança, né, até livros assim para empresários de como implementar uma gestão sustentável nos seus negócios, e sempre com foco na temática marinha, né? Porque é a ideia principal da rede Biomar, né?
sempre está trabalhando com foco na conservação marinha, né? A gente, óbvio, tendo o patrocínio da Petrobras, a gente consegue dar um diferencial para as nossas ações, né? Para o escopo das nossas ações. Desde que a gente tem o patrocínio, a gente conseguiu melhorar muito a nossa infraestrutura, o nosso corpo técnico e colaboradores, fazendo mais, né? Fazendo mais para a conservação marinha. E aí eu tava vou olhando agradecer... aqui porque eu estava olhando aqui porque eu tenho o livro de vocês. É que a gente mexeu no escritório recentemente, tá ficou uma bagunça. Mas a gente tem o livro dos golfinhos também de Noronha, que coisa lindíssima, com informações de biologia e tal. Tá aqui em algum lugar. Então, é que meus livros, metade dos meus livros são azuis, né? Cara, a Lupe já pôs aí, já postou o link. Legal. Não, vale a pena porque são publicações muito legais mesmo. Vale a pena e é gratuito. Pode baixar tudo, não tem custo. Aliás, o nosso site, assim como de todo o site da Rede Biomar, do Projeto Albatroz, Baleia Jubarte, Coral Vivo, Meros, Tamar, todos nós temos publicações maravilhosas em prol da conservação marinha e para todas as idades, né? Excelente. Parabéns. Pura verdade, até amanhã eu vou conversar com o Clóvis Castro do Coral Vivo, justamente sobre uma publicação deles aí que é gratuita, que linda, que a gente vai falar amanhã. Mas tem toda a razão, vale a pena olhar todos esses sites. Com certeza. Gente, eu vou me despedindo de vocês e agradecendo imensamente a participação de vocês. E o carinho aí de vocês sempre como parceiros, já de tantas décadas, em todos os sentidos, como amigos, como cinegrafistas, documentaristas, pesquisadores. Agradecer também o pessoal aí que está interagindo, perguntando. A gente está super feliz que tem essa ferramenta para a gente não perder o contato nem nesse momento, viu? Então, obrigada a vocês, obrigada a todos. E a gente continua com as nossas lives do Projeto Golfinho Rotador. A gente vai estar divulgando aí nas nossas mídias, viu? Então é isso, gente. Obrigada, Cíntia. Obrigada para todo mundo que assistiu. E, Cíntia, a gente vai ficar de olho aí nas lives de vocês, que estão imperdíveis. E depois elas vão pro Instagram também, né? De vocês? A gente põe no IGTV sempre depois, e tá no Face, tá em tudo que é canto. Muito obrigado a todos que assistiram e obrigado a vocês pelo convite. Especialmente, parabéns mais uma vez por todas as incríveis ações de baixo d'água, fora d'água em Fernando de Noronha. É isso aí. Obrigada, gente. Obrigada para todos. Tchau.